Você pode ter um produto espetacular, mas se você não tem uma marca, uma história, uma forma de apresentar esse produto, não adianta esse produto espetacular. Alejandro Vasques é cofundador e presidente da Nuvem Shop, a plataforma que colocou mais de 180 mil marcas no controle do próprio negócio. Ele se tornou uma das maiores referências em e-commerce do continente, reconhecido pela ABCom como um dos melhores profissionais do setor. Olhar para o cliente não necessariamente é fazer tudo o que o cliente te fala. Isso não é suficiente, você tem que observar teu cliente. No final do dia, é uma falta de um processo que pode ser simples. Quem consegue realmente ter esse olhar é quem vai conseguir construir um negócio bem sucedido no médio e longo prazo. 3 palavras, um conceito: fluxo de caixa. Isto aplica para qualquer ramo, aplica para moda, aplica para beleza e saúde, aplica para absolutamente tudo. Quando a gente olha para as marcas nativas digitais, o maior ouro é esse relacionamento tão próximo com o consumidor. Para mim, tem um risco demorar em fazer isso. Aquilo que todas as marcas, ou a maioria das marcas, precisa para ter um negócio bem sucedido no mundo digital, não pode depender dos marketplaces. As marcas ficam fora, mesmo tendo um produto espetacular. O marketplace é ótimo para faturamento e péssimo para valuation. É ótimo para ganhar dinheiro e péssimo para construir marca. Não existe a playbook que funciona para todo mundo. Como você enxerga os marketplaces? Até que ponto eles ajudam ou atrapalham no crescimento de uma marca própria? Então, para quem ainda não nos conhece, meu nome é Dom Barros, Carolina Viudes, né? Carol Viudes, todo mundo me chama assim. E a gente está iniciando aqui mais um episódio com o Alejandro Vasques e a gente vai falar de marca própria, de e-commerce, né? Do que as marcas que crescem e escalam, que as marcas que dão certo, né? Estão fazendo de diferente das marcas que acabam ficando pelo meio do caminho. Tenho certeza que vai sair muito insight no episódio de hoje. E turma, papel e caneta na mão, compartilha com outros empreendedores. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber semanalmente nossos conteúdos. E esse é um episódio diferente. Nós vamos falar sobre marcas próprias, mas é um episódio diferente porque a gente fala muito sobre performance no marketing, campanhas, marketing de influência, quais as estratégias que estão funcionando no mercado. Só que nenhuma estratégia adianta se você não tiver um e-commerce estruturado, a casa, o coração das marcas das nativas digitais. Então, hoje a gente vai falar profundamente sobre o e-commerce, sobre toda essa estruturação, sobre o que você precisa de fato para conseguir escalar. E já deixo um aviso muito importante. Quando a gente inicia com os mentorados, a primeira coisa que nós fazemos é, de fato, olhar a estrutura do site e entender se este é um site bom, um site de performance, ou seja, se a sua casa está bem estruturada para permitir a escala, para que você não invista errado o seu dinheiro ou não se frustre ao tentar fazer uma estratégia e na hora que o acesso chega no seu site, não converte, não funciona. Então, papel e caneta na mão e vamos começar. Alejandro, para a gente começar com uma pergunta que eu tenho certeza que já vai trazer bons insights para todo mundo. Poxa, você já está no mercado aí há 15 anos, né? Já são mais de 180 mil marcas. Você já viu muita marca começar, muita marca ficar no meio do caminho, muita marca crescer um pouco e estagnar e muitas marcas se destacarem, se tornarem cases de sucesso. Agora, falando dessa fase mais inicial, de tudo isso que você já assistiu, o que você enxerga como o maior erro de uma marca própria que começa a vender online? Excelente. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. E o maior erro que a gente vê, eu acho que tem 3 coisas principais. A primeira é se focar só no produto e esquecer do resto. Você pode ter um produto espetacular, mas se você não tem uma marca, uma história, uma forma de apresentar esse produto e de chegar para as pessoas, não adianta esse produto espetacular, né? Nós até erramos com isso. No início a gente se focou demais em produto e não prestamos atenção suficiente na construção da marca e de contar a nossa história. Esse é o primeiro, depois podemos aprofundar. O segundo é esquecer do feijão com arroz bem feito, né? O básico. E quando aqui estou falando para quem já tem e-commerce, né?
E que o básico, além do produto, é garantir tirar toda a fricção na hora de comprar. Porque o produto pode ser bom, mas se você não tem boas condições de pagamento, você não tem boas condições de entrega, uma estratégia de frete grátis ou de troca clara para o consumidor e um bom atendimento, a conversão do e-commerce com certeza vai ser muito pior do que realmente poderia ser, né? Então, aí é fundamental olhar o básico do e-commerce, né? E vem muito antes do layout, né? Muitas vezes as marcas se focam em olhar o visual e não olhar nesses detalhes que fazem toda a diferença na hora de converter no e-commerce. E a terceira é o erro de, obviamente, quando está iniciando um negócio, tem que se focar em conseguir os primeiros clientes. Mas aqui estou falando para quem já tem na casa das centenas de milhares de reais por mês no e-commerce ou até milhões de reais por mês no e-commerce, olhar demais para aquisição e não olhar para fidelização e relacionamento. Ainda mais quando temos um custo de aquisição cada vez mais caro, mais complexo, é fundamental olhar o erro de... falo com um monte de marcas e quando eu pergunto como é a estratégia de aquisição, me falam super bem. Tem, às vezes, uma agência que ajuda, investem forte, talvez 10 até 20 ou mais % da receita. E quando você pergunta como é a tua estratégia de fidelização, de CRM, isso sempre está muito um passo atrás, né? E as marcas que realmente conseguiram decolar, ir para o seguinte nível, sempre tem uma estratégia de fidelização muito, muito mais robusta. Então, acho que esses são os 3 erros principais que a gente enxerga. Legal, legal. E esses dias me fizeram essa mesma pergunta, né, no Instagram, numa caixinha que eu abri ali. E claro que quando a gente pensa nos principais erros, a gente vê de tudo, né? A gente vê um monte. Agora, uma coisa que tem chamado muito a nossa atenção é, primeiro, assim, e tudo vai se resumir em falta de conhecimento, de preparo, né? Falta de entendimento do modelo de negócio, né? De tudo que tem que acontecer dentro de uma DNVB, de uma operação D2C, falta de planejamento, né? Agora, a gente tem visto com muita frequência empreendedores que acreditam que criar uma marca é você criar um produto, criar um site e criar uma campanha, né? E ligar o tráfego e achar que o negócio vai acontecer. Ou, mais recentemente, criar um produto, um site e ir atrás de creator para viralizar no TikTok. Que às vezes se torna até um grande problema, porque se viraliza de verdade e a pessoa não tem estrutura, né, para atender, isso acaba virando um grande problema. Mas, de novo, no final das contas, tudo se resume à falta de conhecimento. E até puxando esse gancho, quando uma marca ela entende que é o momento de realmente investir em estrutura. Em estrutura do e-commerce em particular. Também, uma marca como um todo, né? Poxa, comecei, porque de fato é assim que começa, né? Por exemplo, na Denavita. Denavita a gente começou no marketplace, não foi nem no e-commerce. A gente validou, nosso MVP foi no Mercado Livre. Eu lembro que a gente anunciou ali os produtos que a gente criou, primeiro mês ali vendeu 5 mil, segundo mês vendeu 15, terceiro vendeu 34, aí o Lucas, meu sócio que cuida do e-commerce, falou, opa, tá validado, vamos criar um e-commerce. Criou o e-commerce, ligou as campanhas e o ROAS foi positivo ali muito rápido e a gente falou, poxa, legal, está realmente validado. Vamos começar a dar estrutura para isso aqui, e aí vamos olhar para Instagram, estratégia de conteúdo, para CRM, como que está pós-venda, atendimento, influência e tal. No geral, você tem uma visão de, poxa, qual que é o momento para eu realmente falar, isso aqui não é teste? Está na hora de investir. Você já deu a resposta e é para mim quando você valida o MVP. Em outras palavras, quando você tem um produto e entende que esse produto vai resolver uma necessidade, uma dor de um grupo de pessoas e você tem identificado esse grupo de pessoas, vai e testa. No caso de vocês, fizeram no marketplace, pode ser no e-commerce próprio. Geralmente, o canal digital
é o que hoje te permite fazer isso muito mais rápido e mais eficiente, né? Então, vai ir por aí. Quando você valida que tem realmente o que você enxergava do teu produto para resolver essa dor das pessoas e as pessoas compram esse produto, é o momento de, pelo menos, ir para o seguinte passo. Eu acredito muito em degraus, né? E não dar um pulo muito grande, né? Porque também tem um risco, né? Então, eu acho que o momento de ir para o seguinte passo, como você falava, né? No caso de vocês, foi montar o e-commerce e começar a vender pelo e-commerce. Mas aí, você pode começar a estruturar e tem diferentes formas de escalar esse negócio. O que você vai fazer? Vai investir muito mais no produto atual ou você enxerga a possibilidade de diversificar o teu catálogo e começar a oferecer outros produtos para esse mesmo cliente? Agora, para mim não tem, aí acho que não tem realmente uma fórmula mágica ou uma receita única. Depende, esta parte mais interessante para mim, depende do que o teu cliente precisa e o que você está agregando para essa pessoa. Então, isso é o básico do básico, é fundamental. E aí, isso vai te marcar o caminho. Agora, olhar para o cliente não necessariamente é fazer tudo que o cliente te fala. Tem que ouvir o cliente, mas isso não é suficiente. Você tem que observar teu cliente. Né? Tem uma... semana passada estava no NRF. Você foi? Foi. Que legal, já vamos até perguntar, né? Isso, legal. Foi muito legal e tinha aí o CEO da Ninja Shark. Eles fazem aparelhos domésticos pequenos, né? Por exemplo, para fazer agora esqueci a palavra em português, mas enfim, um aspirador, por exemplo. E ele contava uma história onde eles foram olhar para 100 casas, 100 famílias, foram ver como eles passavam o aspirador, utilizavam o aspirador na casa. 100 famílias. Olharam todo o processo e perceberam que no final, quando passaram o aspirador, as pessoas pegavam o aspirador, abriam e pegavam uma tesoura e cortavam todos os cabelos que estavam enrolados no aspirador. Tá? Dos cachorros ou quando tinha várias mulheres na casa era mais necessário ainda, mas faziam isso toda vez. E perguntavam para as pessoas, deixa eu te perguntar, tem algo que você mudaria do processo? Tem algo que te atrapalha? As pessoas falavam, não, tá ótimo, não, funciona perfeito para mim. 20% desse grupo fazia isso. Agora, o cliente não falou para eles que isso era chato, mas observando, perceberam que tinha esse processo que era ruim e eles fizeram um aspirador que não enrolava os cabelos e foi o aspirador mais vendido nos Estados Unidos. Entendeu? Legal. Então, aqui você não precisa ser... isto aplica para qualquer ramo. Aplica para moda, aplica para beleza e saúde, aplica para absolutamente tudo. Obviamente vai mudar a forma em que você observa teu cliente. Mas quem consegue realmente ter esse olhar é quem vai conseguir construir um negócio bem sucedido no médio e longo prazo. E para mim isso vai te marcando o caminho de quando ir estruturando mais o negócio, né? De quanto investir. Legal. Seja em logística, seja em time, seja em investimento em marketing, o que for, né? Legal. E você tocou num ponto muito interessante que eu estava refletindo sobre isso também esses dias. Beleza, fase inicial, você validou, né? Poxa, tá vendendo todo dia. Você viu que tem demanda, né? Que tem cliente que validou seu produto, entendeu que seu produto resolve o problema dele. Legal, tá validado, se vende todo dia, você já tem um canal de receita, você já tem um negócio, faz sentido você continuar investindo em estrutura. Não só faz sentido, é extremamente necessário, porque crescer sem estrutura dá ruim, né? Agora, quando a gente olha para uma próxima fase, aonde você vai investir eventualmente numa pesquisa de campo, sabe? Fazer um trabalho desse que eu acho, assim, incrível. Qual será que é a fase da empresa de fazer esse tipo de trabalho? Que vai demandar tempo, vai demandar time, vai demandar investimento, obviamente. Eu até conversei com um dos meus sócios em uma das marcas e eu falei da gente tentar fazer, né, esse tipo de coisa. Cara, como é que a gente pode fazer uma pesquisa para a gente se diferenciar, sabe? Para a gente sair dessa mesmice aqui e tal.
E ele falou, Dom, será que tá na hora da gente já gastar tempo, energia, dinheiro com isso? Por enquanto, será que a gente não continua olhando lá para fora? Vendo as marcas que estão na nossa frente, o que elas estão fazendo, que a gente já sabe que já está validado, que funciona e a gente replica aqui com a Goju. Será que existe uma fase da empresa? É uma boa pergunta. Olha, para mim, tem um risco demorar em fazer isso. Agora, eu digo o exemplo da Ninja, Shark Ninja, uma companhia já gigante. Não precisa fazer isso com 100 pessoas, visitar 100 casas. Vamos supor que nós três começamos aqui um negócio. Nós deveríamos ir, e temos os primeiros clientes, talvez é ligar para eles, perguntar, olha, o que achou do produto? Por que você comprou meu produto? O que te chamou a atenção? O que não gostou? Sabe, tão simples quanto isso. E não precisam ser 100. Talvez, também não recomendo que sejam 2 ou 3, porque fica muito enviesado, mas faz isso com 10. Se dos 10 que você fala, e aí o ponto importante, eu falava, não tem que fazer tudo o que os teus clientes te falam. Mas se 10, a cada 10 que você fala, 7, 8 te falam a mesma coisa, positiva ou negativa, isso você não pode ignorar. Perfeito. Tem algo aí que está muito claro, positivo ou negativo do teu negócio. Então, essa é a pesquisa que pode fazer. E eu, na verdade, todas as pesquisas que fizemos, eu sei que o nosso negócio é de tecnologia, mas isto aplica para qualquer negócio. Nós não estamos contratando consultoras externas para fazer a avaliação do nosso produto. Nós mesmos somos os nossos times. Tem uma dica, uma forte dica que a gente dá sempre para todo mundo na companhia, mas ainda mais o time que desenvolve produto, que é, no teu WhatsApp, você tem que ter pelo menos entre 5 a 10 números de WhatsApp de clientes que você sejam teus amigos, que você possa mandar um oi e falar, olha, estou pensando nisto, olha isto, podemos falar 10 minutos e te apresento esta tela, o que você acha? É intuitiva? Não. Legal. Tem que ter, de novo, não pode tomar a decisão por falar com um cliente, mas tem que ter esse dinamismo, porque senão vira caro, mentalmente vira já muito complexo que a gente acha que não é o momento de fazê-lo, entendeu? E o problema é esse, achar que é complexo, mas no final do dia é uma falta de um processo que pode ser simples, porque quando a gente olha para as marcas nativas digitais, o maior ouro das marcas é esse relacionamento tão próximo com o consumidor, a ponto de que se você mandar um direct, o consumidor pode te responder. Então, hoje, com um formulário simples, criando um Google Forms, fazendo uma pesquisa e, claro, entregando alguma coisa para esses clientes, um benefício extra, um produto, para ele responder uma pesquisa, a gente conseguiria ter pesquisas recorrentes dentro da marca, conhecendo mais o consumidor, sabendo os erros, os acertos, escutando. Eu fiz muito isso na Bizu. Na Bizu a gente sempre co-criou até os produtos. Então as clientes escolhem os nomes dos produtos, elas escolhem a embalagem dos produtos. Quando a gente lança os produtos, elas já estão apaixonadas e indicando os produtos e a gente já tem provas sociais porque elas já testaram. E o custo disso é um custo irrisório. Só que às vezes a gente talvez achar que é tão mais complexo, talvez, porque a gente olhava muito o mercado de consumo antes das multinacionais, investiu em pesquisas pagas e, de fato, iam, né, na casa do consumidor. E é claro que é fascinante para quem pode fazer isso. Mas para as marcas nativas digitais, a gente simplesmente pode mandar uma pesquisa, a gente pode ligar para os nossos clientes. Então, acho que tem jeitos de fazer e talvez incluir isso mais no processo do dia a dia do time, né? Sim, mas só para complementar... o Ale puxou um ponto muito interessante. Fazer pesquisa é fácil. Dar um brinde, pedir para responder um formulário, legal, já fizemos algumas vezes. Agora, eu acho que o ouro, o insight aqui, que o Ale falou, é a importância de observar. Legal. Não só perguntar. Por quê? Muitas vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Legal. Entendeu? E aí, esse trabalho de... e observar, acompanhar, sabe? E tirar insight disso, e isso dá um pouco mais de trabalho, que não é desculpa de maneira nenhuma, né? Mas... Dá mais trabalho, e tem também um aspecto. Quando você está ligando ou sim, fazendo uma entrevista para um cliente, e o cliente sabe que você é o dono ou dona da marca,
gostemos ou não, existe aí um filtro que a pessoa vai se cuidar com as palavras. Então, por isso a importância de observar. Eu achei muito legal isso que vocês fazem na Visiu, porque isso cria comunidade, né? Além de entender o cliente, cria engajamento, comunidade. E aí, dou um exemplo que... Tem 2 exemplos que foram reais. Gino, a gente não sempre fizemos bem isto que eu estou contando aqui. Nos primeiros anos, eu teria adorado ouvir e observar muito melhor o cliente. A gente tinha muito viés, né? A gente perguntava o que iria nos inclinar para a resposta que a gente queria ouvir, entendeu? Assim, inconscientemente. E esse também é um problema, porque acaba não valendo a pena esse tipo de pesquisa. Mas teve 2 que a gente fez muito bem. A primeira, a gente foi observar, literal, fomos visitar a operação de clientes, e não clientes também, que tinham e-commerce, talvez tinham loja física, ou atacado, ou outros canais, mas fomos olhar e olhávamos como era o dia dessa pessoa. Só, observamos tudo. O que a gente viu falando com umas 20 marcas, não foram milhares, 20 marcas, onde mais tempo gastavam, isto foi há uns 8, 9 anos atrás, onde mais tempo gastavam eram com logística, com a frente logística. Montando o pacote, pegando os produtos, pegando as etiquetas, combinando com os correios, com as transportadoras. Era onde mais tempo e era uma parte super crítica. Porque se você demora nisso, é uma experiência ruim para o consumidor e isso impacta na tua marca. Então, o que a gente viu? A gente, até esse momento, não tínhamos uma grande solução logística, mas entendimos que tínhamos que investir muito mais pesado em logística. Começamos a integrar mais parceiros de logística para uma oferta mais completa, reduzir custo, e depois lançamos Nuvem Envio, né? Que é, a gente tem essa operação logística própria, justamente para que as marcas sejam mais competitivas versus os marketplaces, né? Que consigam oferecer frete grátis, ou entrega mais rápida, entrega mais assertiva. Mas isso foi observando as marcas. E não era intuitivo que uma plataforma de e-commerce tinha que entrar em logística. Verdade. E o outro exemplo, também observando, este mais recente, começamos a ver um monte de marcas que vendiam muito bem no e-commerce, mas vendiam mais pelo WhatsApp. Olha. Link de pagamento, tudo super manual, né? Tinha um time dedicado, ou o time das lojas físicas, quando nos momentos que não tinha fluxo na loja física, estava atendendo consultas no WhatsApp. Esse canal, em muitos casos, vendia mais do que o próprio e-commerce. Super manual, super fragmentado, sem políticas claras, experiência meio chata para o consumidor, porque era tudo manual, cadastrar o pedido. Então, a gente aí falamos, isto tem que se resolver de uma melhor maneira. E aí foi quando começamos a construir no Mchat, que é o agente de vendas, via WhatsApp, que é totalmente com IA, mas é totalmente humanizado com o tom da marca, né? Então, na Visiu é como se você, Carol, estivesse respondendo para suas clientes diretamente, mas por trás tem esse agente que responde de maneira imediata, 24/7, totalmente integrado com e-commerce, e já dá para fazer o pagamento sem sair do WhatsApp. Muito bom. Isso, por que estou contando este exemplo? O que era diferente aqui? Ninguém nos pedia uma ferramenta dessas. Porque esperavam que a gente resolvêssemos muito bem o feijão com arroz. Na pesquisa ninguém ia responder. Não, ninguém tinha pedido. O e-commerce é o que esperam que a gente resolva muito bom. Ter uma boa conversão, experiência de compra, simplicidade na gestão. Mas vimos isso e era muito claro de que existia uma oportunidade enorme. Lançamos o ano passado e a adopção que está tendo na nossa base de clientes é brutal, né? Porque era algo que ninguém estava resolvendo da maneira certa, né? Então aí, Gino, é difícil, e eu estou contando aqui, parece que a gente tem isso muito claro, mas não, é difícil, porque tem que resolver milhares de perrengues no dia a dia, mas tem algum momento... o que acho que você falou isso, Carol, tem que ser parte do processo. Parte do processo. Porque senão fica muito difícil ter isso no dia a dia. E a famosa frase, né? Ter tempo para pensar. Às vezes a gente entra muito na loucura do dia a dia, né? Todos os empreendedores. Mas às vezes
está deixando oportunidades boas passarem. E, Ale, eu queria voltar num ponto que eu achei muito importante que você trouxe no início, onde você separou praticamente ali as fases, né, das empresas e das marcas, quando a gente perguntou sobre a estruturação, porque eu entendo que uma marca iniciando, de fato, assim, o primeiro desafio é energia, foco em vendas. Fazer vender, validar o produto, conseguir ter ali a primeira escala da marca e depois ir melhorando a estrutura, melhorando o site, melhorando o time. Agora, do outro lado, eu vejo marcas já com faturamentos significativos, marcas que já faturam ali 1 milhão no mês ou mais. E então, elas já cresceram em termos de custo operacional da empresa. Nós sabemos que, principalmente nesse ano de 2026, é um ano com custo de aquisição mais alto, mais taxações de impostos. Então, essas marcas já operam com um percentual do marketing muito alto. E, no final do dia, tem receita e não tem lucro. E aí, o maior gap, de fato, está nesta falta de recorrência e fidelização do cliente. Então, aproveitando todo o seu conhecimento e conseguir enxergar, né, tantos e-commerces durante esses anos, que mais que você pode trazer de conhecimento sobre a fidelização e as marcas que estão fazendo isso bem? Bom, eu concordo. Assim, quando a gente fala com... É muito fácil de ver isso, né? Quando você pergunta para a marca como está indo o negócio e o primeiro que te falam é de receita, e não falam de como que está a margem, o lucro, é um sinal vermelho, né? Então, o que a gente vê é que, de novo, passando essa fase onde você já chegou a um nível de vendas mais relevante, Certo. é começar realmente a entender, voltamos à parte do cliente, né? A pergunta que eu sempre faço, tá, desse R$1 milhão que você faz por mês, quanto é de clientes recorrentes? A cada quanto te compram? Quais são os perfis de clientes? Porque talvez no início tem um perfil de cliente, mas eventualmente pode ter mais de um. Verdade. E quais são os produtos que compram? Quando não tem uma resposta clara aí, é onde tem que começar a olhar. Isto é uma visão mais de fit com o cliente. Depois tem outra mais financeira, que é olhar realmente a tua estrutura, como é a contribuição de cada venda, né? E aí, assim, tem que fazer essa conta, não tem muita história. Agora, é verdade, o que eu vejo muito, vou dar um exemplo onde para mim é muito claro. Quando você olha o ramo de moda, por exemplo, o ramo de moda, as marcas geralmente de moda começam impulsionadas por desejo de criar um storytelling, uma marca com uma identidade muito única que atende um público X. E esse público acaba se engajando muito. E é um olhar muito mais criativo. E as pessoas que começam essas marcas têm esse olhar. E, de novo, vai vender. Mas vai vender no preço certo, vai ter a eficiência necessária para manter um negócio sustentável. E um monte de marcas de moda. Estou falando de moda porque é muito notório, mas acontece em todos os ramos. Depois começam a ter problemas de, ok, se eu estou vendendo demais, estou crescendo, mas meu negócio não fecha a conta. E aí vem alguém, algum sócio, alguém que complementa a pessoa na parte operacional e financeira. Então tem que fazer essa conta. Legal. Eu me lembro, há muitos anos atrás, estava falando com o CEO não é da Pets, é da outra, mas enfim, era de um pet shop, e a gente perguntava, que o mais importante, a dica mais importante que você pode dar para outros empreendedores que estão neste estágio que estamos falando aqui? E ele falou 3 palavras, um conceito, fluxo de caixa. Fluxo de caixa. E ficou esse conceito, é fluxo de caixa. E especialmente porque a maioria dos negócios não tem possibilidade de captar capital, pegar um empréstimo. Assim, pegar um empréstimo talvez é mais fácil, mas também tem um risco maior. Pegar capital e sócios investidores não é tão fácil. E também não recomendo, se você ainda não tem validado, ou seja, o capital que você pega tem que ser para um objetivo muito claro de crescimento, onde você já sabe onde vai colocar o dinheiro, não para sanar um problema de que a conta está mal feita, né? E aí tem que ajustar teu preço. E não pode se enganar com promoções constantes para vender.
Porque se a conta não fecha e você vê que não pode ser mais eficiente, então o negócio nunca vai fechar. Está comprando um problema que cada vez vai ser maior, né? Verdade. Então, de novo, aí eu acho que como empreendedor, a melhor dica que eu posso dar é: se você não tem alguém que pode te complementar como sócio, não tem a capacidade de contratar alguém, peça ajuda. Com certeza vai ter pessoas ao teu redor, empreendedores ou pessoas que talvez te complementam na parte financeira, e é uma ajuda. Levanta a mão. É normal pedir ajuda e ter problemas, mas muito melhor isso no início do que quando já está vendendo 1 milhão e em vermelho, né? E vou até aproveitar o gancho disso, porque o pessoal me pergunta, né, com frequência, o que a gente fez de diferente na Denavita para conseguir escalar com velocidade. E não só escalar, mas escalar, né, de maneira consistente e lucrativa, tanto que, né, a gente está para completar 3 anos, né? Acho que nem completou, em abril, né? E graças a Deus a gente não parou de crescer desde o lançamento. Mas qual que é a resposta? Eu fui atrás de ajuda, né? Eu não fiz sozinho, né? Poxa, a gente, e graças a Deus, a gente acertou em praticamente tudo ali no começo, mas por quê? Sorte? Não. A gente acertou influência desde o começo porque eu me conectei com a Carol, né? Que já estava escalando outra marca, a Bizu, na época, com influenciadores, ela já sabia exatamente o que fazer. Eu não tive esses problemas financeiros, apesar dos desafios normais ali de crescer com velocidade, porque tanto o Lucas quanto o Renan, que é um outro sócio meu, já tinha experiência de outros negócios, já tinha escalado outras marcas. Eu não tive dificuldade de escalar no Mercado Livre, por exemplo, porque eu me conectei com o Pompeu, que já era consultor oficial do Mercado Livre, já tinha uma operação grande, sabia exatamente o que fazer. Então, de fato, essa ajuda, eu sei que eu sou suspeito para falar, né? Mas é uma das principais recomendações que eu dou para qualquer dono de marca, porque fazer sozinho é muito doloroso e muito perigoso, e a probabilidade está totalmente contra você do negócio dar certo, né? Então já faço o gancho aí para você que tem marca, ou tá, principalmente você que já tem, tá? Seja uma DNVB, uma marca já nativa digital, que você não está conseguindo crescer na velocidade que você gostaria, ou você está crescendo, mas você já tem essa mentalidade de sempre continuar a se manter em busca de conhecimento, se desenvolvendo, crescendo, e você quer entender o que as outras marcas que estão crescendo estão fazendo no mercado. Ou às vezes você tem uma operação grande, já madura, estruturada no físico, no B2B, mas está com dificuldade de jogar o jogo online. Aqui no Brand Legacy a gente tem produtos, né? A gente tem soluções, programas para te ajudar, independente do seu tamanho e da sua fase. Em março agora a gente tem a primeira imersão do ano, né? São 3 dias de imersão, onde a gente mapeou os pilares que são determinantes para você escalar uma marca no digital. A gente fala muito de e-commerce, de performance, de tráfego, de growth. 12, 13 e 14 de março aqui em Alphaville, São Paulo. Aí a gente fala de trabalho com influenciadores, de construção de comunidade, de marketplace, de recorrência, de LTV, de tudo que é importante para você escalar, né? A gente ensina vocês a fazerem, a gente mostra, o pessoal gosta muito porque a gente mostra o que a gente está fazendo nas nossas marcas, e a gente mostra mesmo, a gente abre relatório, a gente mostra estratégia, BI, para você pegar e replicar nas suas marcas. E além disso, a gente tem também um programa onde a gente te acompanha e a gente faz junto com você ao longo de 1 ano, tá? Então, deixo o convite, né? E recomendo que você esteja conectado com outras marcas que estão crescendo, que estão escalando, porque essa é a maneira mais rápida, né, de você chegar onde você quer, de você acelerar sua curva de aprendizado e os seus resultados. A gente deixa o link, né, aqui na descrição. A gente deixa o link da última vez eu falei inscrição. A gente deixa o link na descrição aqui para vocês consultarem. E falando em evento, eu vou até voltar rapidinho ali na primeira pergunta para não perder a mão disso, né? Porque no final das contas, o maior desafio, né, ou talvez o maior erro, é a falta de preparo mesmo, né? E o empreendedor, ele não tem noção de tudo que ele tem que fazer dentro de uma marca para ele conseguir escalar.
E não só ser uma revenda ou uma venda de produto, né? E aí você trouxe aqui, poxa, a questão da logística, você trouxe a questão do atendimento, aí a gente tem, né, toda a parte ali de CRM, de RP, enfim, de tudo, né? E aí a Nuvem Shopping, a Nuvem Shop acaba, de fato, se destacando, né, aqui no Brasil por conta disso, porque diferente das outras plataformas, vocês já têm um ecossistema muito mais completo, né, e obviamente a comunicação ali entre todas as frentes do negócio acontece de maneira muito mais fluida, né, diferente da gente criar ali, estruturar, né, um e-commerce, uma operação de venda online, onde a gente pega essa plataforma aqui, aquela ali, esse serviço, aquele SaaS e tal, e junta tudo. Você puder trazer um pouco, né, de como que a Nuvem Shop consegue hoje ajudar não só quem está começando, que eu sei que tem cliente muito grande, né, com vocês, mas qual que é o diferencial dela para o mercado? Bom, e um comentário sobre tudo que a gente não sabe quando começamos. Eu sempre falo, eu acho que certo nível de ignorância e de otimismo no início é fundamental, né? Porque se a gente sabe por tudo que vai passar como empreendedor, as chances de começar são muito baixas, né? Então, tem que começar e ir descobrindo aos poucos, né? Mas, te respondendo, quando começamos a Nuvem Shop, há mais de 15 anos atrás, a gente só oferecia a plataforma de e-commerce. Mas era bastante, a gente começou por aí porque víamos que existia uma necessidade das marcas, que algumas que estavam nascendo, mas outras que já estavam crescendo, que queriam vender de maneira direta ao consumidor, sem intermediários, de maneira online. E era muito caro, era demorado, não tinha autonomia, dependiam de um desenvolvedor, um web designer, a pessoa assumia. Umas histórias malucas que a gente ouviu, que nos fez pensar em que deveria existir uma forma mais fácil de fazer isso. E aí foi quando montamos a plataforma de e-commerce para que as marcas possam ter um site próprio, como os grandes varejistas, mas sem essa complexidade, com total autonomia, sem necessidade de conhecimentos técnicos e financeiramente acessível. E começamos essa jornada, foi quase uma década focados nisso, no Brasil e na Argentina. E quando chega a pandemia, a gente passamos de 30 mil a 70 mil clientes em menos de um ano. Uau. E quando olhamos para trás desse ano 2020, vimos que fomos a plataforma que mais negócios ajudou. E entendimos que foi graças a criar um produto que seja realmente intuitivo e fácil de entender. Não só para quem está começando, mas também, nesse momento, muitas grandes marcas encontraram um jeito de trabalhar conosco, né? Porque não dependiam de ninguém, sabe? Com esse crescimento, a gente captou as últimas 2 rodadas em 2021, foram $600 milhões. Foram eu acho que foi a 6ª maior rodada de investimento da América Latina, a maior olhando só a Argentina. E com isso a gente conseguiu acelerar a visão que tínhamos de Nuvem Shop, que é o conceito de que tudo que tem a ver com aquilo que todas as marcas, ou a maioria das marcas, precisa para ter um negócio bem sucedido no mundo digital, a gente vai oferecer. Pagamentos foi onde primeiro entramos, com Nuvem Pago. Então hoje temos o nosso próprio meio de pagamento, que tem a melhor taxa de conversão, a melhor taxa de aprovação. A gente lançou o Wallet, né, que sei que vocês conhecem. O Wallet permite para o consumidor, vamos supor, quando alguém compra na loja da King's Sneakers, ou da Shorts Co, ou da Le Clocher, ou da Maismu, todos os clientes da Nuvem Shop, compram pela primeira vez, quando finalizam a compra podem salvar o cartão de crédito, endereço e dados pessoais, para que na seguinte compra possam fazer one tap, one click. Legal. Conversão muito mais rápido, tirar fricção, experiência melhor para o consumidor. Agora, a grande vantagem é que quando esse consumidor visita qualquer outra loja da Nuvem Shop, não importa o segmento, também vai ter um checkout one tap, one click, porque isso é cross-loja. Né? Então, a gente com massa crítica conseguimos oferecer isso. Logística, o que eu contava antes. Logística, o jogo da logística está ficando cada vez mais competitivo. Porque, o que aconteceu? Na época, o Mercado Livre investia muito forte, e depois, com a entrada da Amazon,
como marketplace, a Mercado Livre quis investir muito mais ainda, para não perder o jogo aqui no Brasil. Chegou a pandemia, e-commerce explodiu, voltaram as lojas físicas. Agora, todos os marketplaces começaram a olhar o mundo físico como concorrente, porque aquilo, a garrafa de água, eu sei que compro no mercado aqui na esquina, então deixo de comprar no marketplace ou no e-commerce. Agora, se o marketplace ou e-commerce me oferece entrega no mesmo dia e gratuita, agora começa a concorrer também com... Estou exagerando, né, com a garrafa de água, mas dá para entender o conceito. E não só isso, agora também temos os chineses, como a China, Temu, etc., entrando no Brasil. Então, estão se colocando billions e billions e billions em logística. E se a gente não investe em logística para permitir que as marcas possam realmente entregar, não necessariamente no mesmo dia, mas com uma entrega rápida, assertiva e com um frete grátis agressivo, as marcas ficam fora, mesmo tendo um produto espetacular. Então, por isso que a gente está investindo muito pesado, não só na parte do e-commerce, mas também em pagamentos, logística, PDV. Temos o nosso próprio PDV, temos o nosso CRM, que é Numen Marketing, e o que eu contava de Numen Chat, que é este agente de vendas com IA via WhatsApp, que foi a primeira plataforma do mundo em permitir o pagamento sem sair do WhatsApp, em parceria com a Meta. Então, tudo isto num ecossistema aberto. Ou seja, não todas as nossas soluções vão resolver as necessidades de todos os nossos 180 mil clientes. A escolha é sempre do cliente. Então, mas sim, o que vemos é que, obviamente, a plataforma de e-commerce, pagamentos, minimamente, é cada vez mais utilizado pelos nossos clientes e o resto depende do caso, né? Mas é isso que a gente está trabalhando aqui, é permitir que as marcas realmente possam ser bem-sucedidas não só no top line, né, na receita, mas também na última linha, em termos de ter um negócio saudável financeiramente, né? Então, ainda muito trabalho pela frente, mas é o que estamos fazendo aqui. Ale, puxando uma pergunta sobre marketplaces também, acho que um tema polêmico e quente, a gente acabou de falar sobre a importância, né, da fidelização, e para nós é muito claro o quanto o coração das marcas próprias é o e-commerce, onde está o nosso cliente, a maior oportunidade de fidelização. E do outro lado, a gente tem várias oportunidades de marketplaces, como canais, para trazer faturamento para a marca também. Como você enxerga os marketplaces? Até que ponto eles ajudam ou atrapalham no crescimento de uma marca própria? Ajudam, agora não pode depender dos marketplaces. Legal. Vou dar dois cenários aqui. Você não mencionou um, que é o caso da Denavita, começaram vendendo no marketplace. Então, ajudou para validar a ideia, para gerar essa receita inicial. Agora, se você fala, isto está funcionando espetacular, vamos vender 10x a mais do que estamos vendendo hoje só no marketplace, o risco é enorme, porque a marca está alugando os clientes. O relacionamento no marketplace do consumidor é do marketplace, não é da marca. É muito mais concorrência por preço, é mais difícil de se diferenciar com o produto. Então, é um risco enorme. E, além disso, você pode ter um produto espetacular, entregar da forma certa, responder rápido para as dúvidas dos consumidores. Muda alguma regra do algoritmo do marketplace e a tua receita pode cair pela metade ou mais. E eu já vi muitos negócios, e não só negócios, eu vi muitos motoristas de Uber, é incrível. Eu começo a falar com os motoristas de Uber e eu pergunto que... No início, especialmente, né? Quando a gente teve o boom da Uber, e eram muitas pessoas que talvez trabalhavam no e-commerce, que vendiam muito no marketplace, e o negócio caiu pela metade, e eles estão fazendo tudo o resto igual. Então, esse é o grande risco. Você aluga, você não tem um relacionamento, você não tem os dados dos consumidores, e isso é um risco para o médio e longo prazo. Então, agora, não estou contra os marketplaces, porque... Pode ser um canal de aquisição, pode ser para iniciar, mas também um canal de aquisição que, se você faz um bom trabalho aí, esses clientes que inicialmente compraram no marketplace pode ser a porta de entrada para fidelizar depois no teu e-commerce, né? Então, enquanto você tenha controlado
primeiro, consiga fidelizar os clientes depois no teu e-commerce ou em outros canais, número 1. E número 2, consiga controlar que não seja teu principal canal, para não ter um risco operacional financeiro, é válido. Agora, na prática, eu vejo muita dificuldade das marcas em lidar com os dois canais. E depois depende muito do segmento, né? Tem segmentos que não faz sentido marketplace. Tem segmentos onde eu vi já marcas entrando mais para proteger o espaço, mais para, para proteger, tá bem falado, né? Para proteger o espaço, porque se eles não fazem isso, um revendedor, alguém vai fazer isso e vai controlar esse espaço. E aí eu já vi duas estratégias. Vi a marca falar, não, eu quero este espaço, eu vou ir direto. Legal. E em outros casos, não. Falam, eu deixo esse espaço para o meu negócio de atacado. E eu tenho meus clientes de atacado que vendem no marketplace e tudo bem. Então, de novo, não tem uma regra única, mas sim ter cuidado com essas duas coisas, né? Dependência e encontrar uma forma de fidelizar quem te compra no marketplace. Muito legal. A gente Posso complementar pode, isso também? Eu, enfim, né? Nasci no marketplace e sempre defendi, né? E levantei a bandeira ali, né? Por acreditar, por saber da importância. Agora, hoje, com a experiência de construção de marca, como que eu resumo, né, essa questão de até onde é bom o marketplace, até onde ajuda, até onde começa a atrapalhar. Eu entendo que marketplace é ótimo para faturamento e péssimo para valuation, né? É ótimo para ganhar dinheiro e péssimo para construir marca. Então, se você usa de maneira estratégica, poxa, excelente para validar, né, produto, para você começar um negócio. Pô, quem quer empreender pela primeira vez, você já tem tudo plug and play, né, parte de logística, de pagamento, de conta de tudo. Então, assim, é excelente nesse sentido. Agora, para quem pensa em criar uma marca, né, pensa em equity, pensa em valuation, você tem que saber que você não pode ter uma dependência muito grande desse canal de venda, porque, como você disse, o cliente não é seu. Então, o que eu enxergo de marketplace é isso. E tem mais uma coisa que me fugiu agora. Posso puxar Voltando, eu falo. Pode. Eu também compartilho do mesmo pensamento, da mesma lógica. A gente fala muito, inclusive, para os mentorados. Pessoal, o marketplace é um canal, porque às vezes a pessoa coloca todas as energias, toda a força dela, todo o foco em um único canal, ou agora com a viralização ali do TikTok, todo mundo TikTok, sendo que o TikTok não é para todas as marcas também. Então, a gente sempre puxa esse ponto de atenção, construir de fato a sua marca, construir a sua receita, o seu e-commerce, a sua fidelização e ter vários canais que vão te ajudar no faturamento. Agora, a gente fez uma estratégia recente, legal, que foi escalar mais forte. A gente identificou que em um marketplace, o nosso CAC estava mais baixo. E aí, a gente trabalhou forte neste canal para aquisição de clientes mesmo e começamos 3 meses depois, não foi imediato, ver uma correlação do produto que a gente tinha viralizado em um marketplace, começou a ter o ROI mais alto no nosso e-commerce, com baixo investimento. Então, acabou respondendo e aí a gente teve essa inteligência de olhar muito como um topo de funil mesmo e trazer um caixa rápido para a empresa, mas sem cuidar do e-commerce, né, e da marca. Total. E a gente tem falado muito também, lembrei aqui, a gente tem chamado isso de CAC compartilhado. Bom. Porque, de fato, tem gente que está lá no marketplace para proteger o canal e controlar, e tem que ter esse controle, porque se você deixa na mão de distribuidor vendendo de qualquer jeito, o cara chega o boleto para pagar, o cara baixa o preço e começa a queimar a sua marca. Mas também porque se você não está lá, o seu concorrente está lá.
né? E como tem os clientes hoje que gostam muito de marketplace e que são do marketplace, se seu produto não está lá, ele às vezes não vai sair de lá para ir no teu site comprar. Ele vai procurar um produto similar de outra marca, ele vai comprar no marketplace. Então é importante você estar lá, porque hoje, falando de CAC compartilhado, quando a gente investe em mídia e a gente precisa investir muito em mídia para escalar uma marca digital, parte dos clientes que são impactados por um anúncio, por um influenciador, eles, antes de ir para o site, eles falam, deixa eu ver se tem no Mercado Livre aqui, que já estou acostumado, que chega rápido, tal. E se não tá lá, às vezes ele não compra e você perde. Né? Então, assim, eu acho que é um canal importantíssimo de receita, mas, na minha visão, eu não recomendaria que isso representasse mais do que 20% do seu faturamento, né? Para o caso de ter alguma mudança de regra ali, isso não tem um impacto muito significativo no teu negócio. Sim, e outra forma de ver, a gente estava falando de marketplace, mas outro olhar e o que eu tento transmitir para as marcas quando a gente conversa é: olha quanto da tua receita e do teu lucro vem de canais diretos, né? Do D2C, né? Que você falou no início. D2C de venda direta ao consumidor. Então, é o e-commerce, mas também são as lojas físicas, né? E pode ter outros canais. Total. Pode ter atacado, a gente falou, pode ter marketplace, pode ter algum outro modelo, depende da marca. Então, quanto vem de venda direta ao consumidor? Né? Isso é fundamental, porque aí onde você tem esse relacionamento direto com o teu cliente, a pessoa conhece tua marca, você tem os dados, você entende melhor por que compra de você. Então, aí onde está o maior ativo em termos de dados e em termos de criar um relacionamento de longo prazo com pessoas que idealmente viram fãs da tua marca, né? E te ajudam a baixar o CAC. Olhando mais transacional, é isso. As pessoas que viram fãs, que viram promoters, vão falar da tua marca, vão te ajudar a trazer clientes, isso te ajuda a depender menos do Meta, do Google. Legal. E dos marketplaces. Perfeito, total. E Ale, com a tua experiência mais uma vez, né, que de novo deve ser incrível, né, você tá há 15 anos, né, vendo várias histórias, vários cases, né, as marcas que se destacam, o que dá certo, o que dá errado. O que você entende que seria o principal ou os principais pontos que diferem uma marca que talvez ainda seja considerada amadora para uma marca que faz um trabalho profissional? Bom, o primeiro ponto, eu realmente acredito muito no produto, né? Ou seja, tem outras coisas que são importantíssimas para ser bem sucedido, mas sem produto não existe marca que sustente isso no médio e longo prazo. Então, primeiro é o produto. E produto não necessariamente tem que ser um produto de super qualidade, né? Não estamos necessariamente falando de high-end, produtos assim de um ticket alto. É um produto que atenda a um grupo de pessoas. Depois, sem dúvidas, é a marca. E a marca tem a ver com justamente o que a marca transmite, que conecte de maneira emocional, né? Criar uma afinidade irracional às pessoas, né? Que as pessoas virem o que a gente estava falando de fãs da marca, né? E como se constrói isso? O que eu vi é que as melhores sucedidas têm um storytelling muito forte. E geralmente esse storytelling vem acompanhado de pessoas que contam e mostram essa história de maneira muito genuína e honesta. Legal. E geralmente são os fundadoras das marcas. E é incrível, eu já vi um monte de vezes que me falam: Ale, mas eu não sou uma pessoa que eu quero estar por trás das câmaras ou mostrar a minha vida toda. Não é isso necessariamente. Não é isso. E tem pessoas que criam a musculatura. Talvez não é o que sai mais fácil para você, mas se você realmente acredita no teu negócio e você quer colocar a tua energia, tempo nisso, você cria essa musculatura, né? Neste caso estou falando de se expor mais, de contar mais a marca. E o legal é que hoje é de maneira cada vez mais genuína. A gente já... Falo a gente porque acho que como sociedade cada vez menos, eu acredito, queremos olhar a vida perfeita, porque não existe a vida perfeita, não existe um negócio perfeito. Então, quanto mais
honesto, mais cru se ver um material, mais se engaja. Verdade. Mais se engaja. Então, de novo, você pode fazer isso espetacular, mas se não tiver o produto, não adianta. Então, tem que ser essas duas coisas. E depois, sem dúvidas, talvez não no início, mas em algum momento, é realmente ter uma operação eficiente, né? Ter processos claros, ter responsabilidades claras de cada pessoa, papéis claros. Legal. No início, uma bagunça. E eu vejo, tem também algo que continua me surpreendendo, mas quando vejo marcas que estão vendendo 1, 2, 3 milhões de reais por mês, estão indo bem, e vejo que, não sei, te contam que passaram de ser 2, 3 pessoas a ter um time de 20 pessoas, me gera muita curiosidade e pergunto, como você contratou a teu primeiro funcionário? Ou tu funcionário número 10? E geralmente não existe processo de entrevistas, o amiga de tal, o amigo, o vizinho, não tem entrevista, não sabe se tem experiência, mas se conhecem, tem vontade e vão e fazem. E assim, tem chance de dar errado, mas também o que te permite, o que falamos antes, essa ignorância e esse otimismo e rápido, é o que às vezes te permite passar de 0 a 1. Agora, esse método não te ajuda a passar de 1 a 7, 8, 9. E aí onde, em algum momento, você tem que estruturar, amadurecer a companhia, os processos de contratação de pessoas, eu acho que é talvez o principal, de estruturação de processos. E contratação de pessoas tem muito a ver com onde você precisa que te complementem. E você tem que olhar, tem que ser muito honesto com você mesmo e falar onde eu sou ruim. Não gostaria de ser ruim, mas sou ruim. Não sou suficientemente bom e não consigo. E preciso de alguém que me ajude. Isso é fundamental e eu vejo que as companhias que realmente conseguem escalar e decolar têm conseguido transformar essa forma de operar da companhia, que talvez é a parte mais difícil, na minha opinião. Muito bom. Mas dá para ser feito. E até porque é uma parte, né, que para todo mundo ali, que o empreendedor, ele puxa uma veia nata, né, de vendas, precisa girar essa escala. Parece que no momento em que tem que virar essa chave sobre organizar, sobre estruturar, sobre processos, é mais difícil pra gente, né? Porque a gente tá crescendo ali no caos. Sim. Só que sem organizar, aí esse caos ele se torna perigoso, porque aí ele deixa de realmente trazer um crescimento e começa a consumir tua última linha. Sim. Então, a organização... E é difícil demais, porque quando começa esse crescimento bagunçado, tem urgências o tempo todo que você acha que se não faz isso, o negócio morre. E às vezes pode ser certo. O problema é o que você falava, né? Se não faz o tempo para parar para pensar e se preocupar e dedicar no importante, é como que você já está conseguindo enxergar como o filme termina, e não termina bem. Né? Então tem que passar por isso. De novo, e eu acho que tem que fazer as duas coisas, né? Não pode parar o urgente e só focar no importante. Tem que fazer as duas coisas. Por outro lado, também, a gente falou disso. Eu acredito muito que existem boas práticas, que é fundamental trocar ideias com outros empreendedores, buscar ajuda, mas também não existe a playbook que funciona para todo mundo. Ou seja, por exemplo, eu contei a história no início de uma marca americana de aspiradores, entre outros produtos. O que eu espero que quem está ouvindo se leve não é eu tenho que ir visitar 100 clientes e ver como estão na casa o dia todo. Não é isso. Porque tem que entender como adapta o conceito ao teu contexto. Né? E muitas vezes empreender é difícil em qualquer parte do mundo, né? Mas ainda mais no Brasil e América Latina você precisa de superpoderes. Então, às vezes o fato só de sobreviver é o que te destaca como empreendedor, né? Mas, enfim, aqui estamos meio... Muito bom. E falando em sobreviver, eu acho que eu trago essa última pergunta. A gente tá vendo aí as mudanças, né, que acontecem no mercado, na economia, na política, parte fiscal, enfim. O que você... Comportamento de cliente. O que você enxerga que vai diferenciar daqui para frente as marcas que vão sobreviver, né, e que vão crescer,
de marcas que talvez fiquem no meio do caminho. O que passa? Porque cada fase, cada época, alguns pontos têm uma relevância, uma importância maior, né? Daqui para frente, o que você entende que vai ser o diferencial? Algo que para mim nunca vai mudar é se focar no teu cliente. Uhum. Quem é teu cliente e por que compra teu produto. Isso é fundamental. E observar o que a gente falava. Isso é a base. Agora, depois, versatilidade e agilidade. Versatilidade no sentido de fazer o que precisa ser feito e não o que a gente gosta de fazer mais. Se a gente não consegue fazer, buscar alguém que consiga fazer isso. E agilidade é porque estamos num momento onde tudo é cada vez mais ágil, mais rápido. E a tecnologia é parte disso. Agora, quero dar 2 exemplos aqui bem concretos. Compartilho do lado da Numen Shop. Agora, com inteligência artificial, né? Assim, de todas as tecnologias que a gente teve como humanidade, possivelmente inteligência artificial seja a mais disruptiva de todas. Em todos os aspectos da vida. E caso concreto, o outro dia estava com dos meus cofundadores, o CPO, ele lidera produto, Marcin, não sei se já falaram alguma vez, mas enfim. E estávamos, ele há 60 dias atrás lançaram uma nova tecnologia de IA, que é Cloji, que é para desenvolvimento de código, tá? E está todo o nosso time testando isso. 1.500 pessoas, 1/3 de produto e tecnologia, testando em como criar software muito mais rápido. E o Marcin pegou uma funcionalidade que demoraria 2 a 3 semanas em ser feita em um time de 3 a 4 pessoas. Ele fez sozinho com esta ferramenta de IA em 2 dias. Bem feita, não meia boca que tem que corrigir, bem feita. E o que estou falando é de algo que foi lançado nos últimos 60 dias. E a gente já vem falando com mais força nos últimos 3 anos, talvez, 2, 3 anos. Então, está indo um ritmo muito acelerado. Então, a provocação aqui, pensando também na tua pergunta, é inteligência artificial que não implementar, é um meio para um fim, mas que não implementar para melhorar a eficiência, para criar uma melhor companhia, vai ficar fora. Porque vai pegar uma marca já consolidada, uma nova marca, e vai fazer um negócio com IA de maneira muito mais eficiente e vai ganhar. Não tem como. Então, é fundamental. Assim, isto não gosto de criar aqui... Tem muito hype, né, com o assunto da IA. Mas realmente é realidade, não é NRF. E este ano se falou muito disso. IA tem 2 grandes frentes. Toda a parte de eficiência, que já é real. Um exemplo, marcas de luxo, das mais reconhecidas, criando 80, 90% dos vídeos de criativos para o site, para social e demais, com IA. Isso por um lado. Então, eficiência em processos, em atendimento, em conteúdo, em fraude, na parte de pagamentos, etc. E a outra frente é nós, como consumidores, estamos mudando. Uma pesquisa que a gente ainda não lançou, mas compartilho aqui, a gente viu que 1 a cada 3 consumidores no Brasil está utilizando um LLM, um ChatGPT, um Gemini da vida, para fazer descoberta, pesquisa e avaliações de produtos para comprar. Absurdo. É absurdo. Ainda uma fatia muito pequena dos prompts que são feitos no ChatGPT, apenas 1% hoje é sobre busca de produtos, mas de um volume ridiculamente alto. Então, ainda é pequeno versus a busca de produtos nas mídias sociais como Instagram, TikTok, Google, mas está crescendo de maneira exponencial. Legal. Então, aqui o ponto é como as marcas entendem que agora precisam garantir que são parte desse jogo, né? Que o consumidor já não está buscando só no site, ou no TikTok, ou no Instagram, ou no Marketplace, ou na loja física. Agora, eu não acho que vai ser um canal que vai dominar as buscas, tá? Eu não acho que vou falar a IA ou os LLMs vão dominar o 80% das buscas, mas sem dúvidas vão ter um papel muito relevante. E não só no mundo online. Na loja física também.
Legal. O outro dia, a minha esposa estava na farmácia buscando um protetor solar para nossa filha, que tem quase 3 anos. Tinha um monte de protetores solares e ela, na verdade, queria fazer um teste, porque a dermatologista falou qual comprar. Mas tinha um monte e falou, a ver, tirou uma foto, ChatGPT perguntou, qual você recomenda para minha filha, que tem 3 anos, tem pele bastante branca, e ela, a gente está indo para a praia. E deu uma resposta incrível, não me lembro a marca, mas deu uma resposta que era espetacular. E a gente foi validar para ver se realmente fazia sentido, porque... Então, não estou falando que a gente tem que seguir tudo que fala, mas cada vez é mais assertivo. Então, isso, para quem está construindo uma marca, eu acho que é fundamental. Então, escutar o cliente, ser versátil, ser ágil e entender que IA vai mudar o show e que pode ajudar na eficiência e também em conseguir mais clientes. Adorei a resposta e só puxando um pouquinho mais essa questão de AI, que é extremamente interessante e novidade, né? Em quais, pelo que você tem acompanhado, em quais áreas da empresa, se o empreendedor ainda não estiver utilizando AI, ele já está atrasado? Né? Por exemplo, você falou do que vocês desenvolveram ali do Nuvem Chat. Né, que tem ali uma plataforma de atendimento com AI, com assistente de AI. Aí a gente tem ali as outras áreas, né? Poxa, dentro de performance, né? Com certeza, né? Enfim, das campanhas. Quais áreas já é realidade que você viu lá fora? Atendimento, sem dúvidas, é uma. E isso, eu quero tirar aqui uma crença que eu acho que atrapalha, né? As marcas que falam, não, mas o relacionamento com o cliente é o mais importante que eu tenho. Não é tirar essa humanização, essa parte emocional do relacionamento. De novo, porque a gente tem na cabeça também os bots, né? Que ninguém gosta de falar com bot. Então, não estou falando disso. Estou falando o que eu falava, né? Como se a Carol mesma estivesse respondendo para suas clientes na Visio. Então, atendimento. Outra frente é toda a parte de criação de conteúdo. Hoje, por exemplo, tudo que tem a ver com descrição de produto, criação de imagem até, toda a parte de SEO. Hoje até nós, na Nuvem Shop, já temos uma ferramenta que te preenche tudo isso. E não só isso, te preenche de coisas mais chatas, por exemplo, as dimensões, o peso do produto. Entendeu? Então, que agrega... Tudo isso demora, né? Imagina uma marca que está lançando produto o tempo todo, que tem que estar pensando em uma mensagem que faça sentido para o cliente, que seja completa, que faça sentido para SEO, leva tempo. Então, talvez tenha alguns ajustes finos, mas com certeza te permite ganhar bastante tempo. Então, toda a parte de criação de conteúdo dos produtos, mas também criação visual. Sim? Outra frente tem a ver com toda a parte de dados. Antes você tinha um BI enorme onde tinha que ter pessoas analisando todos esses dados para conseguir encontrar insights mais relevantes. Agora dá para ter cada vez mais insights. A gente lançou o Lumi, que você pode fazer perguntas a partir dos seus dados e te traz alguns insights que antes talvez te tomavam um monte de tempo. E não dados, mas dados mastigados são decisões mais rápidas e mais assertivas. Né? Perfeito. Então, esses são alguns dos lugares. Depois tem outros. Por exemplo, eu falei de fraude. Então, mas aí depende. Se você já se apoia no meio de pagamento, é muito mais o trabalho do meio de pagamento do que a marca ter que estar lidando com isso diretamente. Né? Mesma coisa em logística. Hoje a gente tem mais de... No envio temos mais de 30 transportadoras por trás. Tem todo um negócio aí com AI que estamos utilizando, mas não faz sentido para o cliente, o dono ou dona da marca estar sabendo disso, né? Então, acho que esses são os principais. Legal, legal. Fechar? Vamos. Claro, Ali, onde que o pessoal pode te encontrar, né? E onde que eles podem conhecer mais da Nuvem Shopping, inclusive se você quiser deixar uma mensagem, né? Deixar um recado, a gente está acompanhando mais de perto, né? O trabalho que vocês estão fazendo e a gente está também em processo de migração com marca nossa para estar com a Nuvem. Agora,
A gente sabe que muita gente não conhece, às vezes, ou tem aquela impressão que no V-Shop é uma plataforma para marca que está começando. Então, assim, se você puder né, fazer esse disclaimer aí e também trazer aonde o pessoal pode encontrar mais informações. Ótimo. Então, a gente realmente começou ajudando pequenos negócios, ainda continuamos ajudando pequenos negócios, até temos um plano gratuito. A gente fala muito de reduzir as barreiras para empreender a zero, né? Que realmente esteja na mão de qualquer pessoa do Brasil e da América Latina conseguir empreender e aumentar essas chances de sucesso, né? Que falamos que é difícil empreender. Agora, hoje a gente tem de grandes marcas, hoje os nossos maiores clientes vendem 10 mil pedidos por dia, 5 milhões de reais em apenas uma hora. Então, são operações realmente relevantes, algumas nativas digitais, outras que vêm mais do mundo físico, que agora estão dando mais atenção para o e-commerce. E aí, para essas marcas maiores ou em expansão, a gente trabalha dentro de Nuam Shop Next, que é a proposta que a gente tem para marcas maiores, com um produto mais robusto ainda e um serviço também bem diferenciado. Dá para ver tudo no site, nuamshop.com.br. Aí dá para encontrar todo o material, dá para se cadastrar hoje para Nuam Shop Next. Pode ir aí preencher os dados e a gente entra em contato realmente para fazer uma espécie de consultoria, de avaliar o negócio e ver como podemos ajudar, né? Então, nuamshop.com.br. A gente está também no Instagram, no LinkedIn. E comigo podem falar pelo LinkedIn, Alejandro Vázquez com Z as duas vezes, ou no Instagram sou Ale Vázquez, tudo junto. A gente pode continuar a conversar por aí, feliz de trocar ideias. Maravilha. Queria te agradecer pela entrega, pelo bate-papo, pela disponibilidade. Pelo nível de contribuição. Né? Que bom. Legal. Pessoal, espero que vocês tenham tomado nota, né, e que vocês apliquem, né, reflitam e utilizem os insights aqui para melhorar seus resultados. E esse foi Alejandro Vázquez no Made in Brasil. Aê. Boa.